Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Eu quero desde já cumprimentar a todos nesta manhã com a paz do Senhor e que Deus possa falar conosco nesta manhã através da sua palavra, orando ao Senhor e pedindo a Deus uma palavra nesta manhã para que eu pudesse estar meditando com cada um de vocês. O Senhor me levou em Jeremias, capítulo de número 18. É uma leitura conhecida, é uma palavra conhecida, mas eu creio que Deus vai renovar esta palavra na tábua do nosso coração nesta manhã, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Todos já ouviram falar desta passagem bíblica de Jeremias capítulo 18. E o versículo que eu quero abordar aqui nesta manhã, para a nossa meditação, é o versículo de número 4. Amém, meus queridos? Jeremias capítulo 18, versículo de número 4. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Diz assim: como um vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Queridos, quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 18, e o versículo de número 4, eu encontro aqui um versículo maravilhoso, um versículo, ora, tem várias revelações para Deus falar conosco através deste versículo. Mas o que me chama mais a atenção é no versículo de número 1, que a Bíblia nos faz entender que quando Deus fala para Jeremias, o versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Quando nós analisamos esse versículo, aqui já começa a mostrar para cada um de nós que a palavra não é do homem, a palavra não é de ninguém, a palavra é de Deus. E a Bíblia diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então Deus agora começa a estabelecer uma palavra para Jeremias. Palavra essa que no versículo de número 2, a Bíblia diz que Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, desponte e desce à casa do oleiro, porque quando você descer à casa do oleiro, lá você ouvirás as minhas palavras. Haja visto que o propósito de Deus na vida de Jeremias era quando Jeremias descesse à casa do oleiro. Era lá na casa do oleiro que Deus iria falar com Jeremias. O que Deus havia preparado para falar ao coração de Jeremias, o propósito de Deus em falar com Jeremias era dentro da casa do oleiro. Se nós analisarmos, a Bíblia diz que quando o versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte, Jeremias, e desce à casa do oleiro, porque lá tu ouvirás as minhas palavras. Era quando Jeremias chegasse na casa do oleiro que Deus começaria a falar com Jeremias aquilo que Deus havia preparado no seu coração para poder implantar no coração do profeta Jeremias. Mas o propósito de Deus em falar com Jeremias era quando Jeremias descesse à casa do oleiro. Queridos e amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia neste versículo de número 2, no versículo de número 3, a Bíblia diz que Deus fala para Jeremias: olha, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras, fazendo as suas obras. A Bíblia diz que quando Jeremias desce à casa do oleiro, Jeremias vê agora o oleiro fazendo uma obra, fazendo um vaso de barro. E a Bíblia diz que quando Jeremias desce à casa do oleiro, Jeremias começa a analisar, Jeremias começa a observar, Jeremias começa agora a ver algo que Deus agora estava lhe mostrando, que Deus iria também fazer com ele. A Bíblia diz no versículo de número 4, queridos e amados irmãos, como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele um outro vaso conforme bem lhe parecia. A Bíblia diz que agora, quando Jeremias desce à casa do oleiro, o oleiro agora estava fazendo um vaso de barro, e a Bíblia diz que quando Jeremias vê aquele vaso de barro nas mãos do oleiro,
A Bíblia diz que agora o vaso que o oleiro fazia se lhe estragou nas suas mãos. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. O vaso agora, no momento em que estava sendo confeccionado, no momento em que o vaso estava sendo pronto, o vaso agora se quebra na mão do oleiro. E aí a Bíblia diz no versículo de número 5: então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus estava dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, assim como o oleiro está fazendo este vaso de barro, e assim como o oleiro, o vaso de barro se quebrou na mão do oleiro, porventura, Jeremias, eu também não posso fazer de você como fez este oleiro? Deus estava agora trazendo a tipologia de Jeremias para Israel. Porventura, como fez este oleiro com este vaso de barro, eu também não posso fazer com vocês, ó casa de Israel. Queridos, Israel agora estava vivendo um período de identidade. Israel agora não sabia mais a quem adorar. Israel agora, nesse período em que Deus fala com Jeremias, Israel estava fazendo algo que não estava agradando aos olhos do Senhor. E aí Deus fala para Jeremias: desce lá na casa do oleiro, porque tu vai ver o oleiro fazer a obra, e da maneira que o oleiro está fazendo a obra, eu também vou fazer com Israel. Eu vou fazer com o meu povo. Eu vou pegar o meu povo, Jeremias, eu vou amassar o meu povo, eu vou purificar o meu povo, porque o meu povo, Jeremias, acha que está preparado. O meu povo, Jeremias, acha que é vaso, mas eu vou mostrar para você, Jeremias, como este oleiro mostrou, fazendo esta obra, vou eu mostrar para você que o meu povo ainda não está preparado. E a Bíblia diz, querido, que o vaso, ele se estragou na mão do oleiro. Assim somos nós na mão do Senhor. Muitas das vezes nós achamos que estamos preparados, achamos que estamos prontos, mas às vezes ainda falta algo em nós como vaso do Senhor, ainda falta algo em nós para ser purificado, para ser restaurado, para ser moldado, para ser capacitado. Ainda falta algo em nós. E Deus está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, assim como este vaso se quebrou na mão do oleiro, vós, Israel, também se quebra na minha mão. E assim como o oleiro tem poder de restaurar um vaso como bem lhe parecer, eu também, como oleiro de vós, tenho o poder de restaurar a sua vida. Querido, a Bíblia diz agora que Deus pega este vaso na mão do oleiro, quebra este vaso no momento em que está sendo moldado, e faz um outro vaso conforme bem lhe pareceu. O que eu aprendo com isso? Este vaso aqui achava que estava pronto, mas ele não estava. Esse vaso achava que estava purificado, mas não estava. Esse vaso achava que estava em santidade, mas não estava. Esse vaso achava que estava fazendo a obra de Deus, mas não estava. Por isso que a Bíblia diz que este vaso se quebrou na mão do oleiro, e Deus agora faz um outro vaso conforme bem lhe pareceu. Quando eu abro a minha Bíblia no versículo 6, eu vejo Deus falando: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido, assim como este vaso se quebrou na mão do oleiro, assim também somos nós na mão do Deus Todo-Poderoso. Quando nós descemos, quando nós se humilhamos, quando nós nos colocamos a cara no pó e dizendo para Deus: Deus, eu não sou nada sem Ti, eu não sou nada sem o Senhor, porque Jesus deixou escrito na sua palavra que sem mim nada podeis fazer. Então, querido, você está na mão de Deus nesta manhã. Você se encontra na mão de Deus. Então se quebre na mão do Senhor. É melhor quebrar na mão de Deus do que quebrar na mão do homem. Todo homem que se quebra na mão do homem, se humilha diante do homem, ele não contém sucesso na sua caminhada, ele não tem êxito na sua caminhada. Mas se quebre na mão de Deus nessa manhã. Desça a casa do oleiro, porque quando você descer a casa do oleiro, Deus vai te fazer um novo vaso, conforme bem lhe parecer. Talvez para você está um vaso pronto, mas para Deus ainda falta muita coisa ainda para você chegar a um vaso pronto. Às vezes você acha que está preparado,
Às vezes você acha que já está disponível para fazer tudo que bem lhe agrada. Mas uma coisa eu te digo nesta manhã: desce à casa do oleiro. Porque quando você descer à casa do oleiro, você vai ouvir as palavras de Deus. E Deus vai falar contigo, assim como aquele oleiro fez com aquele barro, Deus também quer fazer com você. A Bíblia diz no versículo 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer com eles. O que Deus está dizendo? A Bíblia diz no livro de Salmos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele cuja Deus é o seu Senhor. Feliz é este vaso. A Bíblia diz no livro de Romanos que como vaso de honra e vaso de desonra, assim sois vós na mão de Deus. Amém? Existem vários vasos. Vasos de barro, vasos de honra, vasos de desonra, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze. Uma pergunta eu te faço nesta manhã: que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você está sendo na mão do oleiro, que é o nosso Deus? Que tipo de vaso você é? Talvez você quer ser vaso de honra. Talvez você é, por enquanto, um vaso de desonra. Mas eu profetizo na sua vida que você será um vaso de honra nas mãos do Senhor. Talvez as pessoas podem olhar para você e não dar nada por você. Talvez as pessoas podem olhar para você e achar que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas uma coisa, uma palavra eu deixo para você nessa manhã: seja vaso de honra, seja vaso de barro na mão do oleiro. Assim como esse vaso de barro foi na mão desse oleiro, seja você na mão de Deus. Você é vaso do Senhor. As pessoas podem olhar para você e não dar nada por você, olhar ou até mesmo julgar a sua aparência, mas olhe para mim aqui, olha aqui para a tela. Você é vaso de honra. Você é vaso de honra. Deus te escolheu, Deus te capacitou, Deus quer te usar, vaso. Se põe na presença do Senhor, se coloque na presença do Senhor e deixa Deus te usar. A Bíblia diz assim: olha, abre a tua boca e eu te encherei. O que Deus quer na sua vida é que você abra a sua boca e proclama o Evangelho de Cristo. Fale do amor do Senhor, pregue a palavra, pregue a santa doutrina, pregue as boas novas, pregue a palavra de Cristo, pregue o Evangelho. Você é vaso de Deus. Às vezes muitos podem olhar para você, porque você caiu, porque você fraquejou, porque você caiu no meio da caminhada, por alguma certa dificuldade no meio da caminhada você caiu, e as pessoas olham para você e acham que você não tem mais jeito. Ei, olhe para mim aqui, tem jeito sim. Deus me traz aqui nesta manhã para dizer para você, vaso, que tem jeito sim. Eu vejo a soberania de Deus e a fragilidade do homem, que é o tema desta mensagem. A soberania de Deus e a fragilidade do homem. Você é fraco, você fraquejou, eu sou fraco, eu também fraquejo. Mas eu vejo a soberania de Deus te colocando de pé nesta manhã. Eu vejo Deus se colocando de pé no seu trono e te erguendo, te colocando de pé mais uma vez, porque você é vaso de honra. As pessoas podem dizer que você é vaso de desonra, mas Deus me traz nesta manhã para dizer para você que você é vaso de honra. Você é homem e você é mulher de Deus, então levante a cabeça, porque não foi o homem que morreu por você na cruz do Calvário, não foi o homem que morreu de braços abertos na cruz do Calvário por causa de você, não. Quem morreu foi Jesus. Foi Ele que abriu os braços lá na cruz e derramou seu sangue santo, seu sangue carmesim por você, para que hoje você pudesse olhar e ouvisse essa mensagem
e levantasse a sua cabeça, porque você é vaso de honra. Deus te escolheu, Deus te capacitou. Não olhe para o homem, porque o homem quer olhar para você e quer ver você caído, quer ver você destruído, mas olhe para o alto. Olhe somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da sua fé. Está escrito lá em Hebreus: olhai para o autor e o consumador da vossa fé. Você sabe por que você caiu? Você sabe por que você fraquejou na caminhada? Eu vou te falar agora. É porque você olhou para o homem. Você não olhou para Jesus. Você olhou o homem. E quando a gente olha o homem, a gente cai, a gente fraqueja, porque o homem não tem misericórdia de ninguém. Mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus está renovando a sua vida nesta manhã. Sabe por quê? Porque você é vaso de honra. Você não é vaso de desonra como os teus vizinhos falam. Você não é vaso de desonra como os teus colegas de trabalho falam. Você não é vaso de desonra como os teus familiares falam. Olhe para Deus. Deus me transmite esta mensagem para você, para dizer, sabe o que para você? Olha o que Deus fala para você, ó. Inclina os ouvidos e vê o que Deus fala para você, através da minha vida nesta manhã. Vê o que Deus fala para você, ó. Eu vou falar bem no seu ouvido. O que Deus fala para você, ó? Você é vaso de honra. Você é vaso de honra. Então uma coisa eu te falo: desce a casa do oleiro, porque quando você descer a casa do oleiro, você vai ouvir as palavras de Deus. Como Jeremias desceu à casa do oleiro, e lá ele ouviu as palavras do Senhor, as palavras de vida eterna, as palavras de bênção, as palavras que transformam, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que batiza, a palavra que purifica, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que purifica, a palavra que santifica, a palavra que te coloca de pé, a palavra que mostra para você nesta manhã que você é vaso do Senhor. Então desce a casa do oleiro nesta manhã, porque quando você descer como Jeremias desceu, você vai ouvir as palavras de Deus e Deus vai te fazer um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Oh, xaramandarabacandaraба, xicalamaná, xuribicandaraba, xuribiandaramandai. Você está do outro lado da tela dizendo que para você não tem mais jeito, mas Deus me traz nesta manhã para dizer para você que ainda há esperança. Ainda há uma esperança, vaso de barro. Eu vejo a soberania de Deus e a fragilidade do homem em Jeremias capítulo 18 e o versículo de número 4. Querido, guarde esta palavra nesta manhã. Guarda esta palavra, porque esta palavra veio do coração de Deus para o meu coração nesta manhã, para que através do meu coração eu pudesse transmitir nesta manhã para o seu coração. Guarde esta palavra. A soberania de Deus e a fragilidade do homem. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus.